Olá pessoal, Janaína Chiaradia, Papo de Taça, e nós estamos aqui na Cardoff. Esse é o episódio número 4. Estou aqui muito bem acompanhada, como sempre, sommelier Hélio Rossi, sommelier Sérgio Benkendorf. E é assim que nós estamos conduzindo a partir de agora o episódio número 4. Então, se você está aí nos acompanhando e pode pegar a sua taça, vai lá, pega. Nós já deixamos para você, inclusive, a sugestão do vinho, que você pode nos acompanhar hoje, porque assim, como não estragar uma taça de vinho? Nós já falamos um pouquinho sobre isso no episódio número 3. Se você ainda não acompanhou, vai lá também, curte, compartilha, deixa os teus comentários que nós precisamos para cada episódio promovermos uma discussão super legal com relação ao papo de taça. Mas, Sérgio, para aqueles que não acompanharam ainda o episódio número 3, seria interessante falar um pouquinho mais sobre o vinho de hoje. Vamos lá. Bom, esse vinho aqui está sendo patrocinado pela importadora Obra-Prima. Querida Tati, muito obrigado por nos promover, né? Vocês gostaram do vinho? Maravilhoso, Sim. com certeza. Então, é um vinho uruguaio, Vinícola Pisorno, fundada em 1910. Então, aí já está na 4ª geração. Esse belo vinho aqui, espetacular, é um corte com 3 uvas, 50% de Taná, 30% de Cabernet Sauvignon e 20% de Malbec. Realmente um vinho fantástico. Obrigado, Tati. Obrigado à Obra-Prima por poder nos proporcionar este belíssimo vinho aqui. É muito legal. No episódio anterior, no 3, falamos sobre temperatura, gente chata, né? O modo de você poder apreciar o teu vinho sem encher a taça. Hélio Rossi. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre alimentos errados na hora de apreciar um bom vinho. Esse tema é bem complexo. É bem complexo. Porque quando a gente fala de harmonizar, a gente pensa no conhecimento profundo, no conhecimento médio e sem conhecimento nenhum. E a maioria das pessoas que começam a tomar vinho ou que gostam de fazer harmonização, às vezes se enganam no que diz respeito ao sentido do paladar correto entre o vinho e o alimento ao mesmo tempo. Para a gente não entrar muito nesse assunto, porque esse assunto é um assunto longo e é um tópico que a gente vai ter que desmembrar bem delicadamente com vocês. Alguns vinhos tintos, por exemplo, eles não aceitam alguns tipos de alimento. Os brancos, por exemplo, eles têm teoricamente, eles vão sempre harmonizar com carnes brancas, com peixe. Então você tem que, com carnes brancas e peixes, mas assim, aves também, né? Por exemplo, o frango, um peixe de carne branca também vai pegar bem, vai dar certinho, o salmão também. Então os peixes, de uma forma geral, frutos do mar, né? Alguns inclusive harmonizam muito bem com marisco, com ostra, né? Fica muito legal. O problema é se você pôr, por exemplo, num vinho tinto com bastante peso, um vinho tinto, digamos aí, uma Cabernet Sauvignon com uma estrutura muito grande de vinho, e você comer com uma ostra, tua boca vai metalizar demais e você vai achar tudo horrível. Primeiro que a ostra vai estar horrível e o vinho também. E também o inverso. Se eu colocar um vinho branco numa carne cozida, por exemplo, eu vou fazer um cozidão lá em casa, vamos fazer uma vaca atolada, todo mundo gosta, né? E se colocar um vinho branco vai ficar complicado, vai dar errado. E o problema de dar errado é um problema muito do conceito, né? Você tem que primeiro conhecer o conceito da harmonização para entender que se deu errado ou não, porque às vezes você não percebe o erro e você não gosta de nada, então você não gostou nem do alimento e nem do vinho, mas você não sabe que é porque ele não harmonizou. Porque quem harmoniza aqui são os dois. Por exemplo, o vinho vai ajudar o alimento e vice-versa, e o alimento vai ajudar o vinho. Então, essa coisa tem que ser uma coisa muito coesa, dentro de um conceito 100% harmonizado.
E o vinho tinto ele vai ter essa característica. Em alguns casos muito específicos, eu consigo colocar um peixe, um salmão, por exemplo, para servir com um Pinot Noir, que é uma uva bem tranquila, que fica um vinho bem clarinho, com uma estrutura mais baixa normalmente, e sem madeira também, porque se colocar madeira muda tudo. Conforme o molho que você vai comer esse salmão, pode ser que dê certo. Tomar bastante cuidado, porque se você pensar só no vinho tinto, eu vou servir com carnes vermelhas, e vinhos brancos eu vou servir com carnes brancas, aí você já está num caminho correto. Eu não diria que isso daí é tudo, que não é, você tem que aprender muito mais quando a gente fala de harmonização, mas isso é um bom caminho, né? Então não estragar, né? Não estragar. O Sérgio tem um exemplo bom aí para dizer para vocês quando o não estragar o vinho, né? Mas assim, ele já vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Só ter bastante cuidado para não desarmonizar, porque desarmonizar é mais fácil do que harmonizar, né? Então, às vezes, desarmoniza, você acha tudo ruim e você nunca mais vai querer aquele vinho e também não quer mais aquele alimento lá que você comeu. Mas se for um prato que a sua avó, que tua mãe fez, você vai ficar bravo. Puta, estragou o prato da minha mãe, né? Porque você vai conhecer bem o gosto. Tá? Mas vai a dica aí, qualquer dúvida também, só dá uma perguntada para nós, né? Isso aí, manda ali os teus comentários, tuas dúvidas, seus questionamentos, mas assim, absorvendo essas informações do Hélio Rossi. E agora já passando para o Sérgio, a questão vai muito, claro, varia também, né, Sérgio, do paladar de cada um. Mas conta aí, que eu fiquei curiosa. Qual que é o case? O case de não sucesso, tem vários, né? Tem vários aí. Mas, como o Hélio falou, tudo na boca, né? O alimento com o vinho e tudo, tem que ter essa harmonização perfeita. E muitas pessoas acham, Hélio e Jana, que harmonizar eu comi, engoli, muitas vezes tomo água, depois tomo vinho e harmonizei, né? Então, se quer aprender sobre a harmonização, venha fazer o curso comigo com o Hélio, tá? Aqui na Cardoff nós temos, você vai sair daqui sem dúvida nenhuma, né, Hélio? Com muito conhecimento, porque esse é um tema muito complexo, tá? Como o Hélio falou, vinho branco com carnes brancas, né? O vinho tinto com carne vermelha, isso é só a pontinha do iceberg, né? Tem muita coisa envolvida. Podemos, por que não, também fazer um prato de carne, dependendo do molho, dependendo de toda a estrutura de ingredientes, e saber harmonizar com o vinho branco, não é mesmo, Hélio? É possível, é possível. Né? Então, assim... Precisa bastante conhecimento, mas exatamente, precisa de muito conhecimento. Então, você que deseja, né, ter esse conhecimento, venha para a Cardoff, venha fazer os cursos conosco. Mas agora, voltando na harmonização, né, chocolate, né, exatamente, né, o vinho tinto com chocolate, né, exatamente, né, então esse é um caso, né, de não harmonização, que apesar que existe algumas, como é que se diz, alguns tipos de chocolates que até vão harmonizar, né, Hélio? Dependendo do chocolate amargo. Vamos depender do vinho também, do vinho, né? Aquele vinho que tem essa estrutura, que a gente vai ter aquele retrogosto de um tabaco amargo, que a gente vai ter um pouco de chocolate amargo também nele, vai acabar tendo essa semelhança ali, a gente vai conseguir fazer essa harmonização. O que você acha, Hélio? Eu acho que esse tema é delicado. Né? Eu cutuquei, eu que sabia que ele ia. Esse tema é delicado. O vinho que mais harmoniza com chocolate é o Porto. Vinho do Porto. Mas não é qualquer vinho do Porto, né? Você tem que ter um vinho vintage, um vinho mais envelhecido, um vinho com mais tempo de guarda. Esses vinhos que você vai ter lá, quando você coloca no nariz, você sente um aroma muito clássico dele, que é o figo seco, né? O figo em caldas, que é fantástico aquele aroma, é um negócio de louco. Espetacular, né? É espetacular. E esse vinho vai harmonizar com chocolate, vai ficar fantástico. O que acontece, por exemplo, e é um exemplo até que eu dou muito, que é assim, eu, por exemplo, eu sei que não harmoniza, mas eu como. Olha lá. Entendeu? Porque assim, eu sei que não vai dar certo, mas quando a gente fala de... Como que eu sei se dá certo ou não? Né?
que vocês estão me obrigando a falar agora. Assim, olha lá. Assim, Não, só um pouquinho. vamos pensar uma coisa aqui. Eu vou colocar um pedaço de chocolate na minha boca, vou mastigar esse chocolate, vou pôr o vinho na minha boca, vou misturar esse vinho, um pouquinho desse vinho com esse alimento e vou engolir. Esse é um teste técnico para a gente saber se harmonizou ou não. É lógico que você não vai fazer isso em restaurante, né? Isso não é da pra... Mas sozinho na tua casa você faz. E se eu for fazer uma análise de harmonização técnica, nós vamos fazer também. E aí você vai fazer esse exercício. No caso do vinho do Porto, você vai sentir um prazer desde o início até o final. Então você vai engolir tudo isso e não vai mais sair da tua boca aquele prazer, né? Então isso significa que harmonizou. No caso do vinho tinto, é um problema bem sério, porque ele não vai harmonizar, mas num primeiro momento tem um prazer. Então quando você mastiga e você coloca, mistura aquele vinho com aquele chocolate, fica fantástico. Quando você engole, amarga toda a tua boca e amarga a tua garganta, e aí você desarmonizou. E esse que é o conceito da harmonização. Quando você entende a harmonização, você sabe que tem que ser 100%. Se ela for 80%, já não é uma harmonização perfeita. É isso que a gente tem que reparar. No caso do chocolate, isso é muito clássico. Eu gosto de vinho com chocolate. E assim, quanto mais potente o vinho, melhor. Mas só que no final de boca eu vou ter um desprazer. Quando você observa esse desprazer, é que quando você entende que não harmonizou, certo? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso na questão do chocolate. Né? A outra é o açúcar, né? Exato. Então, olha aí. Mas então, açúcar... abraça a bola aí. Cara, brincadeira, né? Mas assim, essa do açúcar que o Hélio puxou aqui, olha, Jana, esse vinho tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Vamos colocar um açúcar aí dentro? De jeito nenhum. Então assim, pessoal, olha, é incrível a quantidade de pessoas que gostam de vinho de mesa, nada contra. No nosso primeiro episódio, nós falamos, respeitamos a nossa história, a nossa cultura, nada de errado. Mas para você que está acostumado ao vinho de mesa, né, como nós comentamos, e você quer dar um passo a mais, né, você tem que dar o passo certeiro, correto, cair na mão de pessoas que entendam, né? Você está num vinho, vamos lá, vou fazer uma propaganda de graça aqui, vamos lá, né, um Campo Largo da vida, e daí você já quer sair para um Malbec, Hélio, quer sair para um Cabernet Sauvignon estruturado, não vai gostar, né? A pessoa vai achar horrível esse vinho, e daí vai fazer o quê? Vai pegar açúcar e deixa eu adoçar esse vinho. Pior. Né? Pior, exatamente. Então, assim, você quer dar esse passo, e essa semana nós tivemos aqui na Cardoff, né, um casal, e justamente ele falou, olha, Sérgio, eu quero sair do vinho doce, me ajude, por favor. Né? Eu acho que ele até tinha visto o nosso episódio, viu? Ele falou, eu quero que você me ajude, qual vinho? Né? Para que eu suba um degrau. Eu quero sair do vinho doce, mas né, eu quero ir para o vinho seco, mas qual uva que você indica e tal. E temos várias, né? Uma que eu indiquei para ele foi a Garnacha, né? Que é super gostosa, uma Garnacha da Espanha ali. Temos tantos temas, né? Agora pensando, podemos aí trabalhar, não é? Trabalhar aí as uvas, Hélio. Vamos lá, já vamos sair um pouquinho. As uvas da Espanha. O vinho é infinito. Nossa, é fantástico, gente. E a gente quase não gosta, né, de falar disso. Eu tenho uma dica bacana para quem toma o vinho suave e quer experimentar outro. Eu acho que o vinho suave é legal, e o vinho seco de mesa também é legal. Uma questão aí da tua experiência, claro, né? Então, você aprendeu a tomar aquele vinho, eu acho fantástico. Eu já tive alunos que só tomavam aquele, e quando terminou o curso, começou a tomar os dois. Né? Então, tá certo. Eu acho que a gente tem que manter essa parte cultural, eu acho bem bacana. Claro. Mas se você toma um vinho adocicado que você gosta, principalmente que ele citou ali, que é um suave, né, que tem um residual de açúcar muito alto, tal, mas você quer mudar um pouco, eu aconselho você a começar a mudar por vinhos tintos mais adocicados. E um exemplo que eu dou hoje, porque hoje é muito comum você encontrar no contrarótulo meio seco, né? Pode começar a comprar vinhos meio secos, né? E tem um que eu acho que vai dar uma experiência bem bacana, que é o Primitivo de Mandura, italiano, que é um vinho, que é uma uva que normalmente ele é um pouco adocicada, mas que hoje em dia tem uma vinificação um pouquinho diferente, ele fica bem mais doce. E você vai gostar desse vinho. Esse vinho é um vinho bem interessante para você começar. Para as mulheres, por exemplo, eu aconselho começar a tomar um lambrusco, por exemplo, né?
O moscatel, porque acho que não, porque ele é muito doce. Então, você não vai se acostumar. Porque tudo na vida é a experiência, né? É educação. Quando você começa a tomar um vinho desse, você acha horrível porque ele não tem nenhuma adocicada. Mas quando você começa a entender esse paladar, então você começando devagarinho, na quantidade de açúcar do vinho, porque a tendência é você ir diminuindo esse açúcar, porque o teu paladar vai se acostumando com o vinho. E daqui a pouco você não quer mais tomar um vinho doce, só quer tomar um vinho seco. Mas esses vinhos que tem meio seco hoje, ele ajuda muito. Os portugueses meio seco vão ajudar bastante. Um Zinfandel também, né? Que tem uma característica bem adocicada. Alguns, né, que a gente tem aqui, né, a maioria dos vinhos americanos que vem para cá, eles são sempre meio doce, meio seco, né? Tem uma característica mais adocicada. Então esses vinhos vão dar um pouquinho mais de expertise para você, o teu paladar vai começar a se acostumar com ele, até você mudar radicalmente para o tinto. Sim. Não vai ser nada radical, vai ser gradativo. Vai ser devagar. Mas não vai pôr açúcar nem adoçante, pelo amor de Deus. Né? Não faz um isso. chá, faz um chá. É melhor, né? Melhor. Então, olha só como é interessante. O vinho, ele tem história, ele tem contexto, ele tem, claro, a particularidade do paladar de cada um, de saber apreciar. O Hélio e o Sérgio estavam falando aqui, eu já fiquei imaginando, né, o chocolate, até porque, assim, para mim, café é sem açúcar, chocolate, no mínimo, meio amargo, o vinho tem que ser seco. Então, mas o vinho, dentro desse contexto todo, ele tem muita história, ele tem muita riqueza. Só o fato de nós estarmos aqui conversando já gera uma história, né, de conhecimento. Eu, a cada episódio, estou realmente aprofundando aquilo que eu iniciei num curso com o Hélio e depois conversando com o Sérgio, que é o saber entender melhor o vinho, por isso, Papo de Taça. Eu posso dar mais um? Sim. O que você falou, eu acabei lembrando. Assim, por que o chocolate não harmoniza com o vinho comum? Com o vinho, o nosso vinho característico, né? Que a gente está acostumado a tomar. Tal. É porque o vinho tem tanino, né? E o chocolate também tem tanino. Ele falou do café, e o café também tem tanino. Então, quando você mistura, são taninos diferentes. O tanino do café, por exemplo, é muito mais intenso. O tanino do vinho é mais suave. E o tanino do chocolate é intenso também, igual o do café. Por isso que com o café o chocolate fica mais fácil de tomar. É verdade. De você harmonizar. Então, esse tanino que o chocolate tem, para você conseguir harmonizar um pouco, tem que ser um ao leite. Porque tem uma quebra, né, na parte láctea, e aí você vai ter uma parte láctea bem forte aqui no vinho também, que pode dar essa primeira sensação de harmonização, e lá no fundo ele vai amargar, porque aquele tanino vai se mostrar. Sim. Então, o tanino do chocolate é que é o grande vilão aí dessa história da harmonização com o vinho. O chocolate já é um pouco diferente. O chocolate é gostoso, o chocolate com café, né? Porque são taninos muito iguais, então você vai harmonizando dentro dessa similaridade, e aí vai ficar bem bom. Leia experiências que nós vamos começar também em casa, e eu espero que vocês estejam fazendo nesse momento exatamente isso, né, Hélio? Mas não encerramos ainda esse episódio. Vai lá, pega a tua taça e fica bem à vontade. Sérgio, e a história da seita? Você pode contar para nós? Meu Deus, agora ela abriu... Agora abriu a caixa de Pandora aqui, a caixa preta. A seita do decanter, gente do céu. É um tema bem legal, né, pra gente tratar, porque as pessoas, elas... A seita do decanter, né? A seita do decanter, olha lá. Né? Mas é justamente um tema que é bem legal, acho que, pra gente tratar aqui e passar para o pessoal, né? Quando decantar um vinho, né? Então, isso aqui na Cardoff a gente percebe bastante, tem bastante essas dúvidas, né? Quando eu tenho que decantar o vinho, né? Ou o cliente fala, eu decanto todo vinho, né? Então, existem algumas regras, né? E técnicas, propriamente dito, que no dia a dia a gente acaba não usando, né? Mas em um serviço clássico de sommelier dentro de um restaurante, tudo, como às vezes vocês podem ver,
de utilizar a vela, né, de você utilizar a peneira, enfim. A gente está falando de vinhos, né, de 30 anos de guarda, 40, 50 anos de guarda, que você precisa fazer isso, você vai usar a pinça, enfim, outras técnicas também para abrir ali. E sem dúvida, né, como o Hélio, as primeiras conversas que a gente teve, às vezes a gente vai matar o vinho na taça, né, Hélio? Morre na taça. Morre na taça. Não precisa nem colocar no decanter, né? Olha só, gente, não precisa nem colocar no decanter, né? E se você não conhecer, você pega esse vinho, né, e já coloca direto no decanter, né, Hélio? E vai decantar ele. Morre ali no decanter. Isso é muito comum em vinhos muito antigos, né? Os vinhos muito velhos, a gente precisa tomar cuidado ao decantar, porque às vezes ele já está pronto para morrer, está pronto para... e quando você abre, o pouquinho de oxigênio que entra já é suficiente para ele. Só para contextualizar isso, né? O vinho dura porque tem pouco oxigênio. Então, ele tem elementos lá, como tanino, como acidez, como álcool, que está preservando ele lá bastante. Conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo as características tânicas, a acidez também vai diminuindo. E aí você vai começar, esse vinho tem uma tendência a oxidar. Mesmo dentro da garrafa ele vai oxidar. Então, se você pegar um vinho muito velho, que está teoricamente bom dentro da garrafa, quando você abre, o choque de oxigênio que tem nele pode matar ele em 10 minutos. Então, assim, esses vinhos, a gente costuma decantar só se tiver impureza embaixo. Só se tiver algum sedimento decantado no fundo da garrafa. Porque daí a gente é obrigado a fazer para não tomar. E se você também não ligar, vai na garrafa mesmo, não tem problema. Porque é perigoso esse vinho não aguentar. A gente já passou por isso, né, várias vezes. E também já passamos por isso algumas vezes. E o contrário também é verdadeiro, porque às vezes você olha para o vinho e poxa, esse vinho acho que não aguenta. E no final o vinho aguenta um monte. Então é muito delicado. O decanter ele existe para isso, para você, na verdade, nem é pela idade e tal, mas ele existe mais para limpar o vinho. Porque lá no antigamente, 1800, lá os vinhos tinham muito sedimento, eram muito turvos, né? E você tinha muito sedimento no fundo da garrafa. Então o decanter existe para você fazer esse trabalho, de fazer uma limpeza. Então geralmente quando você vê a velinha embaixo da garrafa, é para mostrar onde está a sujeira, para você passar para o decanter sem ter que passar os sedimentos. Então aquela velinha vai mostrando para você onde está, porque você não vai poder também usar o vinho todo para decantar. Você vai ter que deixar um pouco na garrafa para você não ter o sedimento lá. Hoje em dia a gente pensa um pouco diferente. Nesses vinhos longevos a gente às vezes decanta para ele abrir um pouco. E essa abertura é fantástica porque esse vinho vai melhorar muito. E são vinhos que talvez dure ainda mais, mas você está aproveitando tudo que ele tem para te dar. E também os vinhos, e se ele tiver sedimento também, mas hoje a gente tem a peneirinha, né? Então na peneirinha, passa na peneirinha, não precisa da vela mais, né? Uma peneirinha bem fininha, você vai deixar, e o teu vinho vai ficar sem sedimento nenhum, você vai poder tomar. É muito comum hoje a gente achar ácido tartárico também, né? Ácido tartárico e um pouco de tanino que vai decantando ali. O tanino é sólido, ele vai cristalizar e decantar, e o ácido também vai cristalizar e vai decantar. Então você faz uma limpeza nele, ou também não, porque não vai fazer mal, vai ficar no fundinho da taça, mas não é sujeira, aquilo lá faz parte do vinho, pode ficar tranquilo. Então o decanter hoje, ele tem mais elegância do que necessidade. Então hoje você vai decantar um vinho, aí você tem um vinho lá de 15 anos, nós vamos abrir ele com 12 anos, vamos pôr no decanter, porque às vezes ele está fechado, e esse fechado, o que quer dizer? Pouco aroma, né, ou nenhum aroma, né, porque ele vai precisar um pouco mais de oxigênio, um pouco mais de tempo para ele poder abrir, para ele poder mostrar o potencial dele para a gente. E é nesse caso que o decanter hoje é o mais usado. Tá? Mas assim, eu digo de cátedra que se você quiser pôr no decanter qualquer vinho, você pode pôr. Né? Agora, se vai adiantar alguma coisa ou não, é outra coisa. Mas, por exemplo, bonito vai ficar. Bonito vai ficar. Então, eu vou fazer uma festa. Então, eu estou lá num jantar, que tem um monte de amigo e tal. Se eu colocar o vinho no decanter, fica bonito, né? Não fica elegante? Fica legal. Então, não importa o vinho, você pode colocar. Mas só não pode ser um vinho muito velho, porque aí você vai ter que pensar muito nesse decanter.
Mas se for os vinhos, esses tranquilos mais simples que a gente tem, aí a gente pode colocar sem problema nenhum. Esse vinho, por exemplo, poderia ir por decanter, né? Começou a abrir bem, né? Ele abre bem, a gente está tomando devagarinho aqui, ele está abrindo bem cada vez mais. Então você vai conseguir aproveitar ele melhor. Uma outra característica é assim, se você tem um vinho muito velho, que o Sérgio acabou de citar, né, que ele vai morrer no decanter, ele morre mesmo, porque ele não tem mais estrutura para aguentar muito oxigênio. Então ele vai oxidar muito rápido dentro do decanter, ou às vezes na taça. Você põe ele na taça e daqui 10, 15 minutos ele já está completamente desconstruído. Aí ele tem aromas muito ruins, ele não é nem aroma mais, é cheiro, né? Aí cheiro de acetona, tinta de parede, daí é uma coisa meio... E não tem como tomar. Não tem como tomar. E a cor dele fica muito diferente, ele fica todo marrom, é um marrom atijolado muito forte. E você vai sentir todos esses aromas aí. Tudo que você puser no nariz aí, você vai sentir uns derivados de petróleo, assim, né? Aí também, às vezes, não vale a pena você decantar esse vinho, porque você vai perder ele muito rapidamente. Então, quando esse vinho você perceber que está muito de cor, muito ruim, já põe nas taças, já vamos tomar ele rapidinho, para a gente aproveitar ele o máximo, né? Aproveitando esse gancho, velho, eu percebo que tem muitas pessoas que têm dúvidas, né, no quesito de vinho branco ou vinho rosé, tá? No sentido de que não se, como é que se diz? Não vamos oxigenar jamais vinhos brancos e vinhos rosés. Isso só foi feito para vinho tinto. Esse é o chato? Esse é o chato. Esse é o chato. Vamos voltar ao chato? Vamos voltar ao chato, né? Episódio passado. Exatamente, porque eu já peguei isso. Não, vinho branco jamais. Para que você vai oxigenar? Não oxigena. E aí, eu gostaria da tua visão. Eu acho que é legal essa troca de ideias, experiências, e o Hélio é muito mais experiente do que eu. Mas eu vou dar a minha opinião, assim, né? O que eu vejo em tudo isso, né? A gente colocar o vinho branco, a gente pode até fazer isso num outro episódio e tal. Aí você pega um vinho branco estruturado, vamos lá, um Chardonnay que passou 8 meses, 12 meses em barrica de carvalho, né? Você coloca na taça, né? Você, vai fazer a mesma coisa que a gente fez no tinto, né? Os aromas primários, depois, vamos oxigenar. Ele muda, né? Ele muda totalmente, né? Então, assim, esse é um outro tema do chato e de informações erradas que vão passando, né, Hélio, que acaba as pessoas comprando essa ideia, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que a gente deve oxigenar o mínimo possível um espumante, porque ele já tem o gás e o gás já está fazendo esse trabalho aromático aí. Mas o vinho branco, a gente tem que fazer a mesma coisa que faz com o tinto, porque o vinho branco, quando a gente está oxigenando um vinho, a gente não está oxigenando ele por outra razão a não ser liberar aroma. A gente precisa desses aromas. Então, quando você põe um vinho no decanter, por exemplo, você teoricamente não precisa mais oxigenar se você deu o tempo suficiente para ele, porque ele já abriu o suficiente. Então, você não vai deixar de fazer. Mas a ideia é que o vinho construa tudo que ele precisa ali dentro do decanter. O branco é a mesma coisa. Se eu quiser colocar um vinho branco no decanter, eu só preciso observar que vinho é, né? Eu preciso de um vinho com um pouco de madeira, porque eu vou precisar um pouco desse oxigênio para ajudar a liberar esses aromas da madeira, para ficar bacana. Mas assim, eu não sou contra usar o decanter para qualquer coisa, para qualquer vinho, né? Mas a gente tem que ter alguns critérios de pensamento. Quando a gente está trabalhando com vinho branco, é a mesma coisa. Você vai oxigenar, é só para liberar os aromas para você sentir. E os aromas do vinho branco são muito maiores do que os do tinto. Porque você não vai sentir os mesmos aromas que um vinho tinto, mas você vai sentir aromas diferentes, porque no vinho branco, por exemplo, a gente só tem frutas cítricas e brancas, né? Então você tem as frutas brancas, as flores brancas, tudo que for branco está lá. Então você vai oxigenar e você vai sentir margarida, vai sentir pêssego, vai sentir abacaxi, vai sentir maracujá, vai sentir... Então isso é muito mais complexo, um vinho branco de qualidade no aroma, do que um tinto. Então vale muito mais a pena você ficar oxigenando um vinho branco do que um tinto. Tá vendo, pessoal? Então,
Olha lá, novamente, não escutem o chato, né? Aquele que acha, não, como é que é, Jana? O que tem certeza. Ele tem certeza, entendeu? Que é mestre sommelier e fala para você que não, isso não se faz. Poxa, né? Faz sim, como o Hélio falou, e realmente, Hélio, os brancos são muito aromáticos, né? Semana passada eu tomei um Riesling renano e, poxa, é espetacular, né? Os aromas ali, as frutas de polpa, né? A pera, o melão, um pouco de jasmim ali, pô, é espetacular. Né? Então, e você não vai fazer isso? Sim, você tem que fazer, tá? Então, se estiver na mesa, tiver um chato desse, fala não. Eu aprendi lá com o Hélio, com o Sérgio, com a Jana. Sim, pode fazer, deve fazer, né? Nesse branco estruturado, tá? E isso também, Hélio, vale para um rosé também estruturado, né? Porque a gente tem um rosé que também fica 8 meses, às vezes até 12 meses, ou pouco menos de madeira também pode ser, não? Ah, sim, o rosé também, né? O rosé, a única diferença é qual rosé também, né? Porque, assim, os rosés lá da Provence, você vai ter que decantar todos eles. Ou melhor, vai ter que oxigenar todos eles, né? Porque eles são muito aromáticos, muito fantásticos. Você pegar um rosé que é feito com sobra de uva é uma coisa. Quando você pega um rosé que é feito com corte, que é meio que assim uma forma de se livrar, também é outra, né? Isso também é outra conversa para outro dia, né? Mas os rosés também, eles precisam de oxigenação. Todos os vinhos precisam. É só pensar o seguinte: como que eu sinto aroma no vinho? Oxigenando ele. Porque quando ele entra em contato com o oxigênio, ele tem uma reação química lá junto com o álcool e os ácidos que vão te liberar todos os aromas que o vinho, que a fermentação construiu. Né? Então, é difícil de entender isso, né? É bem difícil de entender isso. Não vai começar a entrar em moléculas aromáticas agora, hein? Pelo amor de Deus. Ainda não. Não vou. Mas assim, é difícil de entender, fica mais fácil praticando. Sempre praticando, né? Você quer aroma de vinho, você tem que ter um vinho para ter aroma, né? E assim, comprar algumas uvas, por exemplo, a Chardonnay muito aromática, a Riesling, que ele falou, muito aromática. Eu aconselho até para vocês terem uma noção assim do que são uma carga de aroma muito alta, né, uma complexidade, um torrontés argentino, que esse vai ter lixia para você sentir de aroma, vai ter amora, vai ter amora não, desculpe, pêssego, amanteigado, vai ter um monte de coisa lá. Você vai adorar esse vinho, porque ele é talvez o vinho branco da Torrontés, ele é talvez o mais aromático de todos que eu conheço, no que diz respeito à complexidade, né? Então a lixia é muito clássico, né? A lixia é muito clássico, mas você vai sentir pêssego, vai sentir fala aí, me ajuda aí. Uma maçã verde. Maçã verde no Sauvignon Blanc. Maçã verde você vai encontrar no Sauvignon Blanc. Então, assim, tem umas... É legal fazer esse experimento para entrar dentro desse contexto do exercício aromático, para você começar a perceber mesmo. E alguns aromas você não sente no ar, poxa, mas ele falou que tinha lixia. Pega uma lá, esfrega na mão assim, põe no nariz, para você começar a entender esses aromas também. Mas os brancos são infinitamente muito mais aromáticos que os tintos. Né? Isso é verdade. Sérgio, então, agora nós já ficamos assim com vários temas para trazer para os próximos episódios. Afinal de contas, são inesgotáveis as situações envolvendo conhecimento, vinho. Como a gente sempre fala aqui, todo vinho ele traz uma história de fábrica, ele traz uma história do momento que você está passando ali, e ele vai se desenvolvendo cada vez mais a partir do momento que você mergulha nesse conhecimento todo. É isso, Hélio? Corretíssimo, né? Assim, o vinho, primeiro, eu repito sempre, é infinito, né? O vinho é infinito. Mas, assim, o que a gente precisa fazer é só entender essa complexidade que o vinho traz para a gente. Ele não traz uma coisa complexa, ele traz uma complexidade para a gente desvendar que é fantástico. E o vinho, assim, depois que começa, não para nunca mais. Daí, me desculpe, mas não vai ter jeito. Então, não tem como, né? Você que está na dúvida aí, tem que se decidir logo. Né? Exatamente. E assim, pessoal, nós temos aqui na Cardolph
tá? Cursos, né? Master Sommelier, temos módulos também. Então, desde a parte iniciante, Jana, tá? Ou você que já é formado, tá? E quer fazer uma especialização em França, Itália, né, Hélio? Também temos aqui. Sim, fazemos sim, não tem problema não. Fazemos especialização de qualquer tema do vinho. Olha aí, ó, viu? Então aqui na Cardoff, exatamente, hashtag fica a dica. E para o próximo episódio, temos várias opções aí, hein? Quer dizer, estamos só começando, né? Só hoje já lançaram muitos. Então, o que vocês acham de no próximo nós falarmos sobre Brasil? Uau. Por que Brasil? Como é que se diz? O contexto de que vinho brasileiro não é bom. Um preconceito. É um preconceito. Exatamente. Preconceito, né? Vinho brasileiro não é bom, brasileiro não faz vinhos bons. Vinho bom é vinho francês, italiano. Quer dizer, qualquer outra parte do mundo, até os hermanos aqui, o Uruguai, o Chile, é tudo maravilhoso, mas o Brasil Os não presta. argentinos são os melhores. Aí, ó, os argentinos são os melhores. Completamente. Entendeu? Então, a minha sugestão seria Brasil. O que vocês acham? Ótimo. E aí, Hélio? Não, eu acho bacana a gente dar uma desvendada nesses vinhos, né? Acho bem bacana, porque eu acho que é um tema que a gente tem que fazer várias aulas, né? Ou vários episódios falando dos vinhos brasileiros. Mas para a gente fazer uma desmistificação hoje, é muito fácil, muito tranquilo e fica bem bacana. Acho que todo mundo vai gostar bastante. Então, pessoal, não percam, porque já pegando o gancho do Hélio, que falou em aula, todo episódio, ele tem um conhecimento muito específico, com esses dois profissionais sensacionais. Eu tenho certeza que vocês, como eu, estão absorvendo cada vez mais os conteúdos. Então, aceitamos também dicas, sugestões, e sempre nós colocamos com antecedência o vinho que vai ser analisado, que vai ser degustado no episódio, para que você possa, com certeza, também fazer uso. Não precisa ser necessariamente o que nós estamos utilizando aqui, mas você pode nos mandar ali as informações, as dicas, as dúvidas, inclusive uma troca de experiência conosco, por que não? Não é isso, Hélio? Claro, aliás, é isso que a gente quer, né? Eu acho que quanto mais fórum a gente fizer a respeito, mais todo mundo aprende. Então, nosso objetivo é esse, que a gente consiga ter um relacionamento muito ativo com todo mundo e para a gente tornar isso tudo aqui um fórum e uma grande sala de aula, né? Legal. É isso aí, desmistificando, né, esse mundo do vinho e mostrar que o vinho não é só para os eleitos, né? Não tinha muito tempo isso? Tinha, né? Que o vinho era só para os eleitos. Já foi, né? Já foi. Né? Mas tem muito disso ainda, sabe, Hélio? Eu percebo que as pessoas não se permitem, muitas vezes, tomar o vinho, degustar o vinho, ir a algum lugar, né? Porque acha que aquilo ali não é para ela, né? Acha que é só para os eleitos e não é para todos. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui é justamente desmistificar tudo isso que nós estamos falando aqui em todos esses episódios e mostrar para você que é muito fácil, né, degustar o vinho, gostar do vinho, né? Então, eu acho que esse papel que nós estamos tendo aqui de levar essa informação, né, para todos, eu acho que é muito importante. Eu tenho certeza que muito do que nós estamos falando aqui, né, e que vai ficar gravado aí por muitos anos, né, nem estaremos mais aqui, mas ainda estará aí gravado, não é verdade? Quantas pessoas estarão vendo esse episódio e falam, nossa, aprendi lá com a Janaína, com o Hélio, com o Sérgio, que bacana, sobre o vinho branco, sobre os tintos, sobre isso, sobre aquilo. Então, fico muito feliz dessa nossa união e levar todo esse conhecimento para o nosso público. E eu queria também só dar uma completada. Quando a gente fala, por exemplo, a gente não conhece quem está vendo a gente, né? Não. Infelizmente, né? Gostaria de conhecer todos. Mas assim, o que a gente tem que entender no vinho é que nós não precisamos comprar vinhos caros para a gente aprender a tomar vinho. A gente precisa começar a tomar, é isso que a gente precisa. Inclusive, fica uma dica aí, se vocês quiserem algumas dicas de alguns vinhos com qualidade e com preço bem acessível, é só dar um toque aí que a gente passa vários para vocês. Porque, assim, desmistificar isso também, né? O preço do vinho. É claro, vou comprar um vinho de 250, de 300, de 400 e 500. É lógico que esse vinho tem
tem no preço já um pressuposto de qualidade muito grande. Mas para você entender um vinho desse, para quem está começando, para quem está chegando com a gente agora e não sabe direito o que quer, que vinho tomar, não tome vinho muito caro, porque vai complicar mais a cabeça. Não tome vinho muito caro, porque os vinhos caros eles são complexos. E essa complexidade a gente só aprende com experiência. Só com exercício de boca, exercício de nariz, de olhar, de entender o que tem dentro daquela garrafa. Então, só ter calma. Compre vinhos um pouco mais baratos, se vocês estiverem na dúvida, realmente. Passe para nós aí que a gente dá umas dicas legais aí para vocês comprarem alguns vinhos com preço adequado, dentro de um conceito de barato e com qualidade suficiente para vocês conseguirem começar a aprender e se adaptar a esse paladar. Porque esse paladar, depois que você se adapta a esse paladar, é que é o grande problema. Ou a solução. Então, pessoal, agora, inclusive, sem eles saberem, eu vou lançar um desafio. Porque as nossas agendas, às vezes, não nos permitem que nós façamos a gravação no momento que mais pessoas pudessem estar conosco. Então, às vezes é difícil, agenda de 3 aqui, a gente conseguir compatibilizar. Mas, episódio número 10, vamos lançar o desafio de fazer em um momento que nós possamos trazer e abrir para vocês que estão nos acompanhando, né, colaborar conosco. 10, o 20, o 30, e aí a gente vai se organizando. Desafio aceito, Sérgio? Hélio? Então, pessoal, não deixe de acompanhar o próximo episódio do Papo de Taça. Até mais!